Bem-vindos ao podcast de hoje. Estamos fazendo um formato um pouco diferente hoje, pois estamos gravando de Tbilisi, na Geórgia, e estou acompanhado de dois dos meus convidados favoritos, Alexander Mercouris, apresentador do The Duran, e Ian Proud, um experiente diplomata britânico que trabalhou na embaixada em Moscou entre 2014 e 2019. Estamos, claro, na Geórgia, e um dos temas que estamos discutindo na conferência é como pequenos poderes sobrevivem e, idealmente, prosperam também, tornando, é claro, mais difícil para um país pequeno na fronteira de uma grande potência como a Geórgia. Como sobreviver? Essa é uma questão realmente importante, especialmente aqui na Geórgia atualmente. Então eles buscam assistência externa e se tornam parte da OTAN ou acabam desencadeando um dilema de segurança. Como permanecer seguro se você é a Geórgia? Bem, sobre a primeira pergunta, a Geórgia absolutamente nunca deveria entrar para a OTAN, porque teria que lutar uma guerra antes mesmo de chegar perto de se juntar à OTAN. E até lá já teria se tornado ainda mais um estado falido do que a Ucrânia se tornou hoje. Mas quero dizer, quando as pessoas falam sobre a Geórgia, elas se fixam na Rússia. Mas é claro, a Geórgia também está meio que cercada pela Turquia, que tem o maior exército da OTAN na Europa, e ao sul, você sabe, pelo Irã. Então o melhor que a Geórgia pode fazer é não se alinhar militarmente, mas tentar garantir boas relações de vizinhança com todos os países. Acho que isso está absolutamente correto. Um país como a Geórgia não deve se forçar a tomar decisões simplesmente porque está próximo de uma grande potência. A ideia de que estar perto de uma grande potência é inerentemente uma ameaça e que a grande potência está ali para engoli-lo é, na minha opinião, simplista. Não faria sentido para a Rússia querer fazer isso em relação à Geórgia. Não faria sentido para a Geórgia ter medo disso. O que a Geórgia deveria fazer, em vez disso, é aproveitar ao máximo as oportunidades em sua região, que são consideráveis. Tem a Turquia, tem o Irã, tem a Rússia. O mercado russo é enorme para os produtos georgianos. Pode atrair turismo da Rússia e fazer todo tipo de coisa desse tipo com a Rússia, mas não precisa ter medo dela. Se cair na armadilha de ter medo da Rússia, é aí que as relações começam a se deteriorar. E é isso que pode provocar os russos a tomar alguma atitude. Porque eles podem pensar que esse país é hostil a eles e que precisam tomar medidas para evitar que ele caia no campo dos seus inimigos. Mas certamente o dilema de segurança deve ter sido intensificado pelo momento unipolar, porque, do contrário, não parece lógico tentar colocar uma aliança militar tão próxima da fronteira russa. Quero dizer, durante a Guerra Fria, havia uma distância confortável. Em que medida a transição para a multipolaridade impacta a Geórgia e sua associação com o Ocidente, assim como com a Turquia, a Rússia e o Irã? Bem, uma das coisas sobre as quais estávamos conversando mais cedo é que sempre que alguém pensa em doutrina de política externa, automaticamente quer ir direto para a solução. Qual formato devemos usar? Mas, na verdade, em uma era de multipolaridade, o que a Geórgia precisa fazer é pensar primeiro em quais são seus interesses estratégicos centrais e, a partir daí, seguir adiante. E esses interesses devem ser, como são praticamente para todo o país, como garantir a prosperidade da Geórgia e reduzir a pobreza, como garantir o bem-estar e a segurança de seus cidadãos, e como manter sua integridade territorial. Se eles pensarem toda a sua política externa através dessas três lentes, imagino que possam concluir que o melhor caminho seria adotar uma abordagem multivetorial, um pouco como o Cazaquistão conseguiu fazer com sucesso ao longo de muitos anos, mantendo boas relações tanto com a China e a Rússia, quanto com a União Europeia e os Estados Unidos. Mas isso é possível para a Geórgia, porque um problema central que temos na Europa agora é que, obviamente, toda a arquitetura de segurança europeia está desmoronando.
Toda a premissa atual de segurança parece ser a OTAN expandindo-se gradualmente para o leste. Então, uma vez que temos uma Europa dividida, os países que estão nas linhas divisórias, seja Ucrânia, Moldávia, Geórgia, estão sob uma pressão imensa para escolher. Ou você pertence ao Ocidente e à OTAN, ou você é pró-Rússia e pertence russos. Como eles podem se tornar vassallsversteam? I guess becoming vassals in divided Europe. This is actually the core problem. Esse é, na verdade, o problema central, porque o que discuti anteriormente sobre o potencial relacionamento da Geórgia com a Rússia pressupõe uma Rússia que seja uma grande potência normal e convencional. O que eu acho que nesse ponto de sua história é exatamente o que a Rússia é. O problema é que os Estados Unidos não são uma grande potência convencional. Tem sido um país que se convenceu de que, por ter havido esse momento unipolar, tem o direito e até a obrigação de estender de fato sua esfera de influência para todos os lugares, mesmo para regiões muito distantes de seu próprio território e de suas regiões centrais, como o Cáucaso, ao atrair a Geórgia para sua própria esfera, para seu sistema de alianças, para todo o seu espaço geoestratégico. E isso tem sido um enorme problema para países como a Geórgia, porque eles estão sob pressão de uma grande potência distante, que quer atraí-los para seu próprio sistema, sem considerar qual será o efeito para aquele país, a própria Geórgia, e a forma como isso antagoniza a grande potência que está à sua porta, que é a Rússia. Agora, felizmente, os americanos estão gradualmente despertando dessa ilusão. Provavelmente, eu gostaria de acreditar, estão começando a perceber que essa tentativa de sua esfera de influência por toda parte não está funcionando bem para eles. Mas esse é o principal problema, na minha opinião, que a Geórgia enfrenta no momento. O maior problema da Geórgia não é a Rússia, são os Estados Unidos e suas próprias expectativas desmedidas sobre si mesma. Por que você acha que os Estados Unidos não aceitam, digamos, essa premissa? Porque eu costumo argumentar que países como a Geórgia deveriam ter as mesmas liberdades que o México. Eles deveriam poder ter laços econômicos com quem quiserem, laços políticos. Mas certamente o México não tem o direito de instalar bases militares chinesas ou mísseis russos ao lado da fronteira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos certamente reagiriam de forma muito negativa. Por que você acha que isso não é? Por que esse argumento não é aceito nos Estados Unidos no momento, ou mesmo em toda a Europa? A ideia de que é preciso reconhecer as preocupações de segurança, por exemplo, não só dos russos, mas como foi apontado, a outros países na região também, como o Irã. Acho que isso remonta à ideia de que os Estados Unidos ainda não superaram sua mentalidade do século XX em relação ao mundo em desenvolvimento. A Rússia é um exemplo muito bom disso, em particular, porque a primeira fase da ampliação da OTAN aconteceu justamente quando a Rússia estava de joelhos, tanto econômica quanto politicamente. E acho que isso convenceu muitas pessoas em Washington, especialmente, de que poderiam continuar expandindo a OTAN, porque a Rússia estava tão enfraquecida que seria incapaz de resistir a esse processo. O problema é que, ao entrar no século XXI, a Rússia começou a crescer e a se reerguer economicamente, a ponto de hoje ser a potência convencional de que o Alexander fala. Mas o pensamento nos Estados Unidos, e posso dizer com certeza, o pensamento em Whitehall, ainda está preso ao século XX. Eles não fizeram essa transição, apesar do fracasso e desastre muito evidentes que estão ocorrendo hoje na Ucrânia. Mas acho que uma das coisas que mais me surpreenderam sobre a Geórgia é a imagem que muitas vezes é projetada, pelo menos na Europa, de que o governo agora é de alguma forma pró-Rússia. Sempre achei isso fascinante, porque, como aprendemos, eles não têm relações diplomáticas com os russos. Mas mesmo assim, se eles não aceitarem, digamos, uma conformidade total com a OTAN, e não se colocarem como uma linha de frente contra os russos, isso de alguma forma é interpretado como sendo pró-Rússia. Como você explica isso?
Bem, isso volta ao que o Ian estava dizendo, que é o fato de ainda não aceitarmos que os russos são uma potência alternativa. Ainda acreditamos, e digo nós, porque ainda temos muito essa atitude também no Reino Unido, que temos a obrigação e o direito de avançar e de atrair todos porque acreditamos ser a família democrática das nações, que é uma família que ao mesmo tempo controlamos de várias maneiras. Então, resistir a nós e dizer, olha, temos nossas próprias preocupações, nossos próprios interesses, nossas próprias questões regionais, significa que você não está concordando em fazer parte dessa grande família de nações. E isso levanta a questão, por que você não quer fazer parte disso? E isso só pode ser porque você está aliado ao outro lado. E isso deve significar que há algum tipo de influência nefasta e coisas desse tipo acontecendo. Agora, essa é uma perspectiva completamente equivocada. Não tem absolutamente nenhuma relação com as realidades que a Geórgia enfrenta hoje. A Geórgia tem muitos problemas com a Rússia. Os russos ainda controlam indiretamente a Ossétia e a Abcásia, o que é algo que ainda causa grande angústia à Geórgia. O país quer mudar essa situação. Nem sequer teve, como você corretamente disse, relações diplomáticas com a Rússia. A ideia de que os russos estão exercendo esse tipo de controle sobre o que está acontecendo aqui é completamente absurda. Mas não é uma absurdidade que queremos ver. Porque se a enxergarmos, se percebermos que isso está errado, então, é claro, surgem questionamentos. Questionamentos sobre a correção do que estamos fazendo em uma região como esta. Também quero ressaltar que não é que a Geórgia não tenha preocupações legítimas. Acho que não devemos descartar isso. Como você disse, parte do território deles foi perdida agora, então eles realmente têm preocupações legítimas. A questão é, qual é o melhor caminho a seguir para aumentar a segurança deles? Porque você não quer desencadear um dilema de segurança que também contribuiu para a perda desses territórios. Mas essa imagem, no entanto, de que o governo da Geórgia é de alguma forma pró-Rússia, porque não está fazendo o que mandam, achei interessante que até mesmo os manifestantes aqui parecem compartilhar dessa visão. Quero dizer, passamos em frente ao parlamento ontem e eles estavam agitando bandeiras da UE, bandeiras americanas, e basicamente argumentando que o governo georgiano, que não parece se importar muito com a Rússia, é pró-Rússia, porque não se comprometeu o suficiente com o Ocidente. Mas como você acha qual é o papel do Ocidente na construção desses protestos liderados por ONGs dentro da sociedade georgiana? Você, que tem alguma experiência. Sim, isso está profundamente enraizado no sistema de funcionamento das nossas redes diplomáticas, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. Chegamos a uma situação que chamo de diplomacia bipolar, em que queremos que os pequenos estados escolham entre os mocinhos, ou seja, nós e os vilões, normalmente a Rússia, mas também a China, o Irã e assim por diante. E desde o início do século XX, investimos milhões de libras anualmente no desenvolvimento de uma indústria de ONGs ao redor do mundo, que busca recursos do governo britânico para atingir objetivos-chave: promoção da democracia, ativismo em direitos humanos, direitos LGBT. E não estou dizendo que qualquer uma dessas questões, por si só, seja ilegítima no Reino Unido. São temas importantes para discutirmos dentro da nossa sociedade. Mas o que eles estão realmente fazendo é promover ativismo. Eles estão financiando pessoas para impulsionar o ativismo nessas questões, o que pode ir contra as posições culturais e políticas dos países onde atuam. Isso significa que, por exemplo, a Geórgia tem 7.000 ONGs financiadas internacionalmente, todas promovendo uma agenda que vai de encontro à política interna do governo vigente. Você vê isso em países ao redor do mundo. Você pode voltar aos anos 1970 e ver, de maneiras muito diferentes, pessoas interferindo nos assuntos internos dos governos. É sistêmico. É a forma como estruturamos esses fundos.
E quando você oferece dinheiro, sempre haverá uma ONG que vai concorrer por esse dinheiro. Isso acabou criando uma enorme indústria, e em poucos países você vê isso de forma tão extrema quanto aqui na Geórgia. Bem, isso é muito perigoso, porque você precisa de uma sociedade civil forte como um contrapeso ao poder do governo. Mas quando há potências estrangeiras financiando isso, mesmo que seja com boas intenções, pelo menos inicialmente, isso realmente levanta preocupações. Se você enxerga o mundo como dividido entre essa Europa liberal democrática e o outro autoritário, como iranianos ou russos, todo esse financiamento de ONGs não estaria também ligado à geopolítica, incentivando os países a se tornarem mais parecidos conosco e menos, por exemplo, como os russos. Bem, você era da Embaixada Britânica, então tinha um orçamento enorme para as ONGs, não tinha? You had huge budgets, didn't you, for the NGO? Yeah, £7 million a year. Oh, yeah. And even though Sim, 7 milhões de libras por ano. E mesmo que financiar ONGs fosse ilegal na Rússia na época, estávamos convencidos de que, ao desembarcar em um país estrangeiro e montar uma embaixada lá, de alguma forma estávamos ali para curá-los de seus males, seus erros e suas peculiaridades culturais. Sabe, esse não é o nosso papel. O principal objetivo da diplomacia é garantir boas relações com os países em que atuamos. Não financiar organizações que, na verdade, geram conflito e tensão interna nesses países. Hoje tivemos esse painel, todos nós, com Jack Matchlock, um dos meus grandes heróis. Mas ele levantou um ponto semelhante ao do Ian, que nós, ou seja, os países ocidentais, entramos na Geórgia e realmente fizemos um grande esforço para mudar sua cultura, incluindo sua cultura política. Você vê as mesmas consequências que o Ian. Com certeza, e o que estamos fazendo é nos inserindo na conversa interna que a Geórgia está tendo. A Geórgia está se desenvolvendo, evoluindo e mudando o tempo todo. Mas presumimos que é correto, justo e apropriado tentarmos moldar esse processo, guiá-lo em certas direções que consideramos ideais. Mas a sociedade georgiana pode não concordar conosco sobre essas direções. Ou talvez até concorde, mas acho que deveria chegar a elas de uma forma diferente. Isso é algo mais rogen den denkfreit. This isn't something that we find very easy to understand in the West. And the problem, Um dos problemas que temos, acredito, no Ocidente, é que também acreditamos que, para preservar o que entendemos como paz, precisamos ter sociedades que basicamente compartilhem nossas ideias e valores e utilizem tipos de organização política semelhantes aos nossos. De certa forma, sentimos que se não direcionarmos as sociedades nesse sentido, vamos criar crises, tensões e possíveis conflitos no futuro, quando, na verdade, são justamente nossos esforços para moldar essas sociedades que estão alimentando os conflitos e tensões que dizemos querer resolver e evitar. Isso é muito ruim para as sociedades com as quais interferimos, e não é bom para as nossas próprias sociedades também. Isso nos envolve demais em outros países que talvez não compreendamos totalmente, ou sequer compreendamos muito bem. Sim, acho que é um bom ponto, que realmente nos iludimos, ao que parece, porque quando você tem todas essas 7 mil ONGs, como você disse, tentando, eu usaria a palavra, sequestrar a sociedade civil da Geórgia, considerando que são potências estrangeiras que definem a agenda. Quando falamos de ONGs, como destacamos, geralmente são financiadas por governos estrangeiros, não por organizações independentes. Mas quando a Geórgia tomou a iniciativa de dizer que precisava de mais transparência para garantir que isso fosse realmente sociedade civil e não interesses estrangeiros, percebi que tudo o que foi necessário, pelo menos nas telas de TV pela Europa, foram algumas imagens de pessoas acenando bandeiras da UE, algumas marchas, alguns slogans. Eles usaram o argumento de que, sabe, talvez fossem putinistas, que conheciam seu governo, e era só isso. E depois disso, o governo eleito democraticamente em uma sociedade livre e aberta foi essencialmente considerado ilegítimo.
E pessoas, incluindo jornalistas respeitáveis, começaram a falar sobre talvez a necessidade de uma mudança de regime. Bem, esse governo precisa sair. Quero dizer, como é que nós, do nosso lado, acabamos nessa situação em que deslegitimamos um governo democraticamente eleito dessa forma? Bem, e de fato, tentamos replicar exatamente as mesmas circunstâncias que levaram a uma mudança de governo ilegalmente na Ucrânia em 2014, com a tentativa de Salome Zurabichvili de certa forma, permanecer no cargo como uma espécie de presidente eterna da Geórgia. Como permitimos que essa situação aconteça? Temos um alinhamento completo no Reino Unido entre o executivo, o governo que define a política externa, todos os partidos políticos tradicionais e a grande mídia. Eles estão tão alinhados que conseguimos avançar com essa política praticamente sem nenhum tipo de freio ou contrapeso interno no Reino Unido, falando especificamente sobre o Reino Unido, já que sou britânico, sobre se de fato essa é a coisa certa a se fazer. Mesmo com uma guerra devastando a Ucrânia, que já matou ou feriu mais de 1 milhão de pessoas desde 2022, praticamente não há debate sobre se, no balanço geral, 3 anos depois, talvez precisemos adotar uma política diferente, uma que vise encerrar a guerra. Não há absolutamente nenhum questionamento. Quase parece que estamos vivendo na União Soviética, onde o alinhamento entre o executivo, a política e a mídia é tão rigidamente definido e ditado pelo número 10, que temos carta branca para causar estragos ao redor do mundo e enfrentamos pouca contestação por nossas ações. Bem, uma das coisas fascinantes com a eleição do Trump foi que, pelo menos inicialmente, ele começou a retirar parte do financiamento da USAID, por exemplo. Descobrimos que a USAID estava financiando de 85% a 90% da mídia ucraniana. Descobrimos isso, mas ainda assim consideramos essas instituições como democráticas, embora essa não seja a democracia deles. Mas para um país como a Geórgia, como ele se ajusta agora que o mundo está se tornando mais multipolar? Porque durante a ordem unipolar, eu entendo o motivo de, se os Estados Unidos e o Ocidente eram a única opção, você se ajustar de acordo. Mas o que a Geórgia pode fazer hoje? Bem, antes de responder a isso, posso comentar sobre algumas das coisas que o Ian disse. Em primeiro lugar, uma das coisas a se entender sobre as percepções de democracia no Ocidente é que, infelizmente, como resultado de tudo isso, temos cada vez mais adotado a ideia de que o que faz de um país uma democracia é o grau de alinhamento dele conosco. Porque nós somos a comunidade democrática. Se está do nosso lado, isso deve significar que é uma democracia. Se não está do nosso lado, então, é claro, há uma grande dúvida sobre sua democracia e ele está se alinhando com os autoritários. Então não estamos olhando para as realidades objetivas do que está acontecendo no próprio país. A Geórgia pode ter eleições totalmente livres, pode ter presidentes ou primeiros-ministros que são eleitos constitucionalmente. Mas se eles não concordam conosco, isso deve significar que há algo falho e errado na democracia deles. E nesse ponto sentimos que temos o dever de mudá-la. Outra coisa que eu queria destacar do que o Ian estava dizendo é que ele falou sobre a indústria das ONGs. Eu já tive contato com ela em vários momentos. Já estava vendo como ela funcionava na minha vida anterior no direito. E isso já faz um tempo. Não acho que seja fácil imaginar, a menos que você tenha visto de perto, o quão grande e poderosa essa indústria se tornou. E claro, como todas as indústrias, ela faz lobby, ganha influência e sem dúvida influenciou a mídia e a política. Ela molda o debate político que ocorre dentro dos países. E naturalmente você acaba tendo uma espécie de círculo. O dinheiro vem dos governos, cria a indústria, e a indústria então passa a ter interesse em moldar as políticas dos governos. Não quero dizer que tudo se resume a isso, porque há outros atores envolvidos,
Mas isso desempenha um papel significativo para explicar por que nós no Ocidente fazemos o que fazemos. Why we do in the West what we do. Now, coming back to your question about Georgia itself. Agora, voltando à sua pergunta sobre a própria Geórgia, acho que a Geórgia precisa entender, antes de tudo, que deve haver um entendimento dentro da sociedade georgiana e de seu sistema político sobre esses processos. Também precisa compreender que se pretende se desenvolver como um país soberano, tomando suas próprias decisões, deve tomar medidas para proteger sua soberania. E isso significa, às vezes, adotar ações que podem não ser muito fáceis de executar e que, por vezes, podem estar sujeitas a críticas, para defender e proteger a integridade de seus próprios processos. Infelizmente, acredito que isso é inevitável e seria melhor que não fosse necessário. Seria preferível que não houvesse necessidade de leis para ONGs, e você sabe, de declarar leis de agentes estrangeiros e todas essas coisas. Mas na realidade atual, receio que sejam inescapáveis. Você ouve os mesmos comentários sobre ONGs que eu escuto de colegas da Hungria à Índia. Eles sempre apontam as contradições, que supostamente são instituições democráticas, mas ainda assim não têm um mandato democrático. Mas é muito difícil criticá-las, porque operam sob o disfarce da bondade. Então, quando financiamos ONGs, é sempre por causas boas, liberais e democráticas. Por isso é muito difícil realmente falar contra elas, porque sempre podem se apoiar em suas virtudes, e qualquer crítica a elas deve ser vista com desconfiança. Mas, antes de voltar à questão da mudança multipolar, quero apenas comentar algo que o Alexander disse, porque muito do que fundamenta a hegemonia liberal seria que, bem, acho que o cenário dos sonhos seria nos anos 1990, quando havia países como a Polônia, que realmente queriam fazer parte do Ocidente. Eles querem se afastar o máximo possível dos russos, por exemplo. E assim, democracia liberal significava ser pró-Ocidente e anti-Rússia. Mas o grande problema é que à medida que avançamos mais para o leste, isso nem sempre é verdade. E essa é uma das coisas que nos frustrava com os ucranianos, por exemplo. Havia apenas uma pequena minoria que queria fazer parte da OTAN, e se tivessem escolha, a maioria teria optado por um acordo de segurança com a Rússia. Certamente isso não acontece mais hoje, mas em 2014, quando essa decisão foi tomada por eles, era assim. Então, como o projeto liberal pode continuar se não está mais vinculado ao poder? Porque a premissa sempre foi que, à medida que se tornassem mais liberais e democráticos, como o Alexander disse, a suposição era de que eles teriam que se alinhar mais conosco. Se não nos seguir, pelo menos se parecer mais conosco. Como o Ocidente pode operar de forma diferente, então? How can the West operate this differently then? Well, I think we've reached the high watermark. Bem, eu acho que chegamos ao ponto máximo na Ucrânia. Essa abordagem não pode mais ter sucesso. Quando, para alcançar o objetivo final de tornar a Ucrânia igual a nós, você devasta o país, transforma-o em um estado economicamente falido e cria desafios sistêmicos enormes e ainda não enfrentados para o próprio projeto europeu, pode-se argumentar que, na verdade, continuar a guerra é apenas empurrar para frente uma situação extremamente difícil em relação à adesão acelerada da Ucrânia à UE, que, quando acontecer, será em condições claramente de segunda categoria. On second-tier terms and conditions. Ukraine won't join and get the same subsidies that... A Ucrânia não vai entrar e receber os mesmos subsídios que Polônia e França recebem, porque eles vão vetar isso. Então, na verdade, ao adotar essa abordagem de tentar converter, fazer proselitismo como missionários cristãos americanos viajando pelo mundo, na própria Europa, o risco agora é que haverá uma reação massiva e um possível desmantelamento do projeto europeu. À medida que os fracassos de longo prazo decorrentes da derrota na Ucrânia se manifestam em desafios políticos e em um movimento acelerado de países para deixar a União Europeia. É isso que eu vejo para o futuro. Como você vê bem, partindo disso, a guerra na Ucrânia? Como isso vai afetar a Geórgia daqui para frente, na sua opinião? Porque o primeiro-ministro deste país alertou
que durante os esforços para derrubar o governo aqui, o objetivo dos americanos e seus aliados era usar a Geórgia para abrir uma segunda frente contra os russos. E, novamente, o primeiro instinto é dizer, bem, então não é mais pró-Ocidente, é pró-Rússia, porque é isso que os russos diriam. Mas, de novo, esse é um governo que também quer muito, muito entrar na União Europeia e está fazendo as reformas que lhe são exigidas. Então, o que você acha que a Geórgia vai... Bem, esse é um bom ponto, porque não acho que o primeiro-ministro da Geórgia disse tenha sido negado de forma forte e eficaz, o que faz com que a gente se preocupe que provavelmente seja verdade. Nesse caso, vemos o desfecho lógico e inevitável de tudo isso, porque chegamos à Geórgia dizendo que estamos aqui para promover e construir a democracia deles, e acabamos tentando envolver a Geórgia em uma guerra com um país muito mais poderoso do que ela, para ajudar nossas estratégias geopolíticas e outras em outro lugar como a Ucrânia. Então isso mostra, no fim das contas, o profundo cinismo por trás de tudo isso. Quero dizer, apesar de toda a crença indubitavelmente sincera que existe, de que estamos promovendo e guiando as nações para o caminho certo, no fim das contas, tratamos esses países como peças em um tabuleiro de xadrez, desconsiderando seus próprios interesses. Se realmente nos importássemos com os interesses da Geórgia, não desejaríamos que a Geórgia estivesse envolvida nesta guerra. Se realmente nos importássemos com os interesses da Ucrânia, não estaríamos tentando colocar a Ucrânia em conflito com a Rússia, ao insistir na entrada da Ucrânia na OTAN e coisas desse tipo. Acho que isso é algo que precisamos considerar e dizer, e como o Ian estava dizendo, é muito difícil transmitir essa ideia no Ocidente. Mas essa é a realidade. Agora, a própria Geórgia, ou pelo menos o governo de lá, tomou a decisão de que não iria cair nesse jogo. Eles não seriam usados e manipulados dessa forma. E a sociedade georgiana entendeu isso e apoiou o governo ao tomar essa posição. Isso remete ao que o Ian estava dizendo sobre a Ucrânia ser o ponto mais alto, porque países como a Geórgia estão vendo o que aconteceu com a Ucrânia e estão dizendo não vamos ser puxados nessa direção. Eventualmente, isso vai começar a ter um efeito cumulativo ao redor do mundo. Conversei com um político georgiano que me disse que quando a guerra começou na Ucrânia, americanos vieram para cá e eles receberam mais ou menos a opção ou oferta de se juntar, porque assim poderiam pelo menos recuperar seus territórios. Isso foi um grande argumento de venda. Se eu fosse georgiano, veria isso como uma causa nobre, você sabe, recuperar seus territórios, um pouco de justiça histórica. Então é uma boa forma de vender uma guerra. Mas na realidade, não é assim que as coisas aconteceriam. Acho que eles acabariam em uma situação muito, muito pior. Mas é uma maneira interessante de vender uma guerra, imagino, para as pessoas. Essa é a justiça por trás disso. Passando para a última pergunta, que está relacionada ao que foi discutido antes e que gostaria de fazer para ambos. A questão da multipolaridade novamente, porque as pessoas frequentemente têm expectativas diferentes. Alguns sugerem que uma direção multipolar significa, por exemplo, que agora a Geórgia tem a oportunidade de diversificar sua economia para que possa ser mais soberana. Ou será que isso significa que vamos dividir o mundo novamente em esferas de influência, onde a Geórgia acabará sendo capturada ou se tornando vassala de alguém? Na verdade, não acho que isso vá acontecer. Grandes potências continuarão a existir, crescer e prosperar. A Índia está rapidamente se aproximando também. A Rússia, é claro, a China e assim por diante. E pela própria natureza da economia, países próximos de grandes países tendem a comercializar com eles. Isso é apenas um efeito geográfico da economia, na minha opinião. O que precisa acontecer, na verdade, não é necessariamente gerenciar a relação entre grandes estados e estados menores, mas sim administrar as tensões entre os próprios grandes estados.
E para isso temos as Nações Unidas. themselves. And for that, we have the United Nations. The world map is covered in complexity. O mapa mundi é repleto de complexidades, com disputas territoriais na Europa, América Latina, Ásia e assim por diante. E isso existe. Isso existe. O formato intergovernamental existe para aceitar a complexidade e a desordem do mundo em que vivemos e permitir que os Estados, de forma intergovernamental, convivam, enquanto os negócios do dia a dia, como comércio, trocas e engajamento social e cultural, possam acontecer sem serem prejudicados por conflitos e guerras do tipo que vimos serem desencadeados com efeitos devastadores na Ucrânia. Portanto, precisamos apenas voltar a encontrar mecanismos para que os grandes estados possam trabalhar juntos dentro do marco da ONU, sem forçar os pequenos estados a escolherem entre um ou outro. Force small states to choose between one or the other. I completely agree. I would add that spheres of influence, Concordo completamente. Eu acrescentaria que, na minha opinião, as esferas de influência seriam, em última análise, um caminho desastroso. Não seria um caminho para a paz, seria um caminho para o conflito. Porque onde termina uma esfera de influência e começa a outra? E quanto aos países que se encontram dentro dessa esfera de influência? Talvez eles não queiram estar nessa esfera de influência. Talvez eles estejam insatisfeitos com a ideia de fazerem parte de uma esfera de influência. O que uma grande potência faz com sua esfera de influência? Isso significa que ela controla os governos desses países ou apenas molda suas políticas externas? Acho que isso, na verdade, é uma receita para um desastre geoestratégico, se posso dizer. strategic disaster, if I have to say it. I think some people in the Trump administration Acho que algumas pessoas na administração Trump são atraídas por isso porque os Estados Unidos têm a esfera de influência mais provável e facilmente definível entre as grandes potências. Qual seria a esfera de influência da Índia? A Índia vai se tornar uma grande potência. Isso inclui o Paquistão? Obviamente não. O Paquistão não vai ficar satisfeito com isso. E quanto ao Sri Lanka, como isso funciona com a China? Quero dizer, como eu disse, é uma receita para conflito e desastre e algo que deve ser absolutamente evitado. E novamente concordo totalmente com o Ian sobre isso. Acho que o caminho a seguir é construir mais um concerto de grandes potências como tivemos por um certo período na Europa do século XIX. in the 19th century. There is a format for that, a structure for that. Existe um formato para isso, uma estrutura criada após a Segunda Guerra Mundial, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. As Nações Unidas estão ancoradas no direito internacional, existe a Assembleia Geral, e existem vários outros mecanismos e procedimentos dentro das Nações Unidas. Acho que todo esse aparato poderia ser revivido e adaptado com muito sucesso ao sistema multipolar emergente. E, pessoalmente, acredito que esse seria o caminho certo a seguir. E isso significa, sim, uma reforma do Conselho de Segurança. Se a Índia se tornar uma grande potência, o que vai acontecer? Então ela deve absolutamente ser um membro permanente do Conselho de Segurança. É absurdo que ainda não seja. Essas reformas já deviam ter acontecido há muito tempo. Essa mudança agora para esferas de influência novamente me preocupa. Por exemplo, tentar expulsar os chineses do Panamá tem desastre escrito por todos os lados. Eu gosto desse conceito de competição, porque esfera de influência sugere influência exclusiva ao longo das suas fronteiras. Mas esse conceito concorrente de esferas de interesse sugere que se você está na fronteira de uma grande potência, isso não significa que a grande potência tem influência exclusiva, mas sim que você precisa levar em consideração os interesses e a segurança dela. Acho que isso, como princípio, reflete a realidade. É assim que os estados vão se comportar. Além disso, penso que toda essa integração que está acontecendo entre leste e oeste, por exemplo, Geórgia, leste e oeste, ou norte e sul, faz com que o país se torne esse ponto de conexão. Tradicionalmente, isso significaria que as grandes potências competiriam e acabariam te dividindo. Mas com essa nova conectividade também significa que, se qualquer país intervir e desestabilizar um país como a Geórgia, acabaria interrompendo o corredor internacional de transporte norte-sul.
interromperia o leste-oeste. Então, isso acaba se tornando quase uma garantia de segurança por si só. Algum comentário final? Any final comments? I think you made a very good point, and it's one that the West Acho que você levantou um ponto muito bom e é algo que o Ocidente ignorou em relação à Ucrânia. Se você tem um país como a Geórgia ou a Ucrânia e ele está próximo a uma grande potência, então se você é outra grande potência, deve agir com cautela ali. Você não deve simplesmente chegar e tentar manobrar esses países para posições que os coloquem em oposição à grande potência vizinha. É aí que entra a ideia de esferas de interesse, em oposição às esferas de influência. E tudo se resume à conduta das grandes potências entre si de uma forma que, em última análise, visa garantir a paz. É um conceito diferente. É muito mais viável. Ian, deixo a palavra final para você. Ian, I'll give you the final word. A sane businessman never shoots his customers. Um empresário sensato nunca atira em seus clientes. Precisamos apenas voltar ao fundamental. Se os aspectos econômicos, sociais e culturais determinam como os estados interagem entre si, e deixar de lado e colocar dentro de órgãos intergovernamentais como a ONU, a política. Precisamos tirar a política da conversa. Por exemplo, veja a Mongólia. Ela está espremida entre a Rússia e a China e está indo muito bem. A maioria dos países não fica esperando para invadir outro país, a menos que a política entre em cena. Então, só precisamos deixar isso na ONU e voltar ao básico, aquilo que inicialmente fez a Europa grande, abertura econômica, social e cultural após a Segunda Guerra Mundial. E sim, abandonar esse experimento geoestratégico de tentar curar países menores do que nós. Certo. Bem, raramente terminamos com uma nota positiva, então estou realmente muito feliz que isso tenha acontecido desta vez. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado aos dois. Agradeço por terem vindo. Appreciate you coming.